Olá, boa noite a todos. Nosso trabalho consiste em falarmos sobre a reação química orgânica e como o álcool etílico ele pode ser usado na fabricação de perfumes. Então vamos abordar tópicos como reação química, compostos orgânicos, vamos falar um pouco sobre os reagentes principais, vamos falar da cadeia industrial, a equação da reação química, nomes e fórmulas dos compostos, identificação dos compostos orgânicos, pressão e temperatura, propriedades toxicológicas e aplicação do composto. Vamos iniciar nossa apresentação falando um pouco sobre o álcool etílico. Este é um composto químico orgânico da classe dos álcools e ele é muito encontrado em bebidas alcoólicas e é produzido por leveduras ou por processos petroquímicos. A sua fonte de combustível e de combustão limpa na indústria de manufatura, ele também pode ser muito utilizado como solvente químico. Também a sua fórmula química molecular, nós temos a fórmula C2H6O, ou de forma mais detalhada, 6H3CH2OH. O que significa isso? Significa que o composto é formado por 2 átomos de carbono ligados a 5 átomos de hidrogênio e a 1 átomo de oxigênio. Temos a massa molecular e a sua densidade. Também temos o seu ponto de fulgor e autoignição. O álcool, ele é um produto muito volátil e também o seu ponto de ignição ele é muito elevado. Por isso ele precisa ser mantido em local e conservados em locais que não estejam à exposição de temperaturas que possam dar uma reação de ignição e consequentemente pegar fogo. A cadeia industrial do álcool, vamos falar agora no uso dele na perfumaria. Realmente todos nós gostamos de usar excelentes perfumes, mas existe todo um processo de fabricação por trás deste item que realmente faz muita presença marcante nas nossas vidas. Os perfumes, por sua vez, eles contêm misturas de fragrâncias dissolvidas em um solvente, e geralmente quem? O etanol. Também temos reagentes como terpenos. Os terpenos eles compõem a essência volátil das flores e dos óleos essenciais, de ervas e especiarias. Terpenos e terpenoides, derivados de isopreno, uma molécula que possui inúmeras ligações de carbono, ela faz uma grande diferença na fabricação. Assim, eles são utilizados para a preparação e produção do perfume. Em exemplo, vemos a cadeia do terpeno e as ligações que ela pode ser feita com outros componentes ou outras funções orgânicas que estão presentes no processo de fabricação. Também temos o experimento de uma reação química orgânica. Como é feito esse experimento? A reação ela vai ocorrer com os seguintes elementos: o álcool, o propileno, a água desmineralizada e a água destilada. Então temos a sua fórmula C2H6O mais o C3H6 mais o H2O da água e a água também destilada. Estes produtos eles estão inseridos em grande parte da cadeia de fabricação da área cosmética. Na sua reação química, nós podemos identificar por ser o álcool H3C ligado ao CH2 ligado ao O+. Então, juntando todos esses ingredientes na nossa fabricação do perfume, vamos dar origem agora ao princípio de fabricação. Como é feito? Em laboratório, num experimento realizado de forma química, os perfumes eles são compostos de diversos produtos, naturais ou até mesmo sintéticos. Os naturais eles são encontrados em flores, essências, em raízes de árvores, em cascas de árvores e até mesmo em animais. Diga-se de passagem,
os veados, né, alguns alces, alguns animais, eles são utilizados para a sua extração de essências naturais para a fabricação de perfumes. Ou sintéticos, que por sua vez eles são de fabricação em laboratório. Então, para que haja realmente a identificação ou a fabricação de um perfume, a parte experimental ela mostra cetonas e aldeídos a partir de testes da 2,4-dinitrofenilidrazina, que permite a identificação rápida e também a diferenciação de cada um dos compostos presentes nos perfumes em maior abundância. Então, temos aqui, conseguimos identificar outro ponto principal da nossa atividade. O nosso reagente principal, que é a 2,4-dintrofenilidrazina. É um nome muito complicado, então eu peço até mesmo desculpas se eu estou pronunciando errado, tá bom? Voltando. Em laboratório encontramos a reação exotérmica na mistura do álcool e água. Em um recipiente e temperatura ambiente de aproximadamente 26 graus, em que a água se encontra, é adicionado o álcool, dando início a uma reação que chamamos de reação exotérmica. E o que é a reação exotérmica? É aquela que no processo há liberação de calor. Então, chegamos também aqui à nossa identificação, né, da pressão e temperatura, ou seja, a água em temperatura a 26 graus, temperatura ambiente, ao ser adicionado o álcool, essa temperatura ela sobe indo a 36 graus. Não está editado aqui, mas podemos ter essa comprovação por meios laboratoriais. O método de testes com reagentes dá 2,4-dinitrofen. Então, no exemplo aqui, figura aqui utilizada embaixo, como vocês podem ver em laboratório, foi pesada uma amostra de 30 gramas de terpeno de limão natural com o auxílio de pipeta volumétrica para a identificação de suas funções orgânicas presentes, sendo aldeídos ou cetonas. Então, chegamos também à identificação dos compostos orgânicos, acetonas e aldeídos. Esses também estão presentes na fabricação do perfume. Então, o ensaio ele se consiste em 2 tubos de ensaios foram separados para cada passo da prática. O primeiro com o reagente 2,4-dinitrofenilidrazina e após 30 minutos em repouso a solução começou a apresentar resultados. O que foi feito? Na presença de aldeídos e cetonas, a reação apresenta uma coloração amarela, juntamente com o precipitado. Então, nós podemos ver aqui nas imagens alguns tipos de testes realizados. Esses testes eles são essenciais para identificar quais os compostos orgânicos estão presentes naquela essência. Também a adição se encontra ao benzeno, pois o benzeno ele também possui uma ligação em 6 carbonos e 3 ligações duplas, e isso é muito importante. Mas claro que todo perfume, se ele não for produzido de uma forma correta, ele pode apresentar reações toxicológicas à nossa pele. É por isso que entra também o propileno. E por que o propileno? Vamos falar um pouco mais sobre o propileno num vídeo que vai ser exibido logo a alguns minutos. Então vamos falar um pouco sobre ele. A aplicação de esse conjunto de fórmulas ela está encontrada em praticamente quase tudo, né? Talvez nos nossos sabonetes que usamos, nos perfumes, nos desinfetantes, nos sabões, né? Para lavar roupa. Então todo esse processo ele é bem parecido ao processo de fabricação de perfumes. Podemos ver essa aplicação desse composto em praticamente tudo à nossa volta e até mesmo em casa. Em seguida, nós vamos dar início à apresentação de um vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção porque esse método ele é feito em laboratório, esse experimento é feito em laboratório por profissionais e neste vídeo eu vou estar explicando como que ocorre
o processo. Bom, eu peço desculpas, pois a reprodução do vídeo ela não poderá ser exibida por conta de um conflito entre o programa e o slide, entra em conflito. Mas eu vou explicar de forma detalhada aqui que no processo de fabricação dos perfumes é importante que todas as substâncias a serem utilizadas no processo elas possam ser colocadas em recipiente de aço inoxidável. No vídeo nós estamos vendo, no caso um profissional colocando as fórmulas e todas elas estão em um recipiente inoxidável. O primeiro passo é colocar o álcool e o estabilizante chamado BHT. Ele consiste em ser um antioxidante e ele ajuda a manter as propriedades e a performance de um produto quando ele é exposto ao ar, evitando mudanças no odor, na cor, na textura, entre outros. Então, quando compramos um perfume em uma loja de perfumaria e notamos algumas notas de perfume que ele consiste em ter uma duração maior e a sua cor permanece a mesma, mesmo em exposição ao sol ou a determinadas temperaturas, a sua textura, aqueles óleos que estão ali contidos no perfume, isso tudo por conta desse estabilizante. Em seguida, vem a água desmineralizada, porque ela faz com que o perfume ele não fique seco, deixando uniforme e saudável. No vídeo vimos a sequência, o laboratório, o profissional em laboratório químico, ele adicionando água desmineralizada e mexendo. Depois é feita a adição dos óleos essenciais, estes podem ser naturais ou sintéticos. Também podemos ver a presença da essência da flor de copaíba. Portanto, essa é a sua coloração natural. A reação química não acontece de forma que mude a coloração dessa fragrância. Daí o outro processo é a adição do propileno, que ele vem como um termoprotetor e ele impede que haja irritabilidade também na pele. Então, pode ter certeza, se você já fez ou já utilizou aqueles perfumes de origem duvidosa e sentiu que queimou um pouco a pele, né? Sentiu que alguma coisa estava diferente ali, irritou, deixou vermelha, pode ter certeza que esse perfume, essa mistura, né, ela não foi produzida em laboratório que tivesse os controles de qualidade para que não houvesse uma determinada intoxicação dos compostos ali presentes. Então, falamos aqui também de um ponto interessante, que eram as propriedades toxicológicas do composto. Então, para combater a propriedade, a toxina de algumas essências, entra aí o propileno com combate como um termoprotetor para impedir que haja determinadas reações tóxicas na nossa pele. E como falamos, como conclusão, nós percebemos que a rede de perfumaria ela está presente em praticamente todos os campos e como vimos, né, em ambos os testes identificamos algumas funções orgânicas e todo esse é o processo da fabricação a ser de forma feita em laboratórios com pessoas e profissionais que realmente são competentes nessa área e precisam entregar produtos que satisfaçam a exigência do mercado, e dos seus consumidores. As referências, professor, elas estão logo abaixo e podem ser consultadas. Eu agradeço também pela colaboração dos colegas envolvidos, Rafaela, Luciene, Luciano, Moacir e Matheus. Todos esses contribuíram grandemente para o sucesso desse trabalho. Aqui finalizamos a nossa apresentação a respeito da fabricação
de perfumes e como o álcool ele está diretamente envolvido nesse processo tão magnífico que é perfumes.